Boa tarde a todos. Vamos dar início ao próximo painel. Bom, em nome do BTG Pactual, agradeço a presença de todas as autoridades presentes e clientes aqui, além de nossas audiências nas redes sociais. É um prazer recebê-los aqui hoje. O foco desse painel é a reforma da Previdência, né? O objetivo é reforçar nosso compromisso com a agenda relevante para mercados e, mais uma vez, contribuir para uma agenda construtiva para o país. O tema é um tema de relevância há muito tempo e a gente espera que, finalmente, esse ano a gente consiga avançar, em definitivo, com o tema da Previdência. O foco é relevante, mas é importante saber qual era a probabilidade da reforma, né? E a gente já há algum tempo vem avançando e fazendo pesquisas a respeito. Recentemente, liberamos uma pesquisa com congressistas e há sinais de que a pesquisa sugere que é alta a probabilidade de aprovação da reforma esse ano. Mas tão importante quanto a aprovação é saber qual reforma será aprovada. Além disso, a gente precisa avaliar quais são os riscos envolvidos no processo em relação ao timing da reforma. E, nesse sentido, a gente traz aqui hoje duas pessoas que colaboram muito para o debate. Um especialista renomado em relação ao tema da Previdência e um consultor político, jurídico, que acompanha também o tema há bastante tempo. Eu chamo, então, ao palco Paulo Tafner, especialista no tema da Previdência, ex-diretor do IBGE, da FIP, um dos maiores especialistas no assunto no país. E chamo também Rafael Favetti, consultor político jurídico, assessor do Supremo Tribunal Federal, Ministério da Justiça, há muito tempo colaborando com a gente e acompanhando o tema. Paulo, mais uma vez obrigado pela presença, Rafael também. Paulo, eu queria começar conversando contigo a respeito um pouquinho da reforma já anunciada e formatada pelo novo governo. É uma reforma que trouxe um volume, né, potencial de poupança bastante relevante, acima de 1 trilhão, como era o sinal há poucas semanas a respeito do assunto, mas que agora apresentada começa a sofrer as primeiras resistências, assim digamos. Temas mais específicos já são fruto aí de comunicação do Congresso, na mídia, etc. Como é que você avalia esses primeiros passos da reforma, o tamanho dela, o que você acha que são os pontos de resistência, eventuais pontos que pudessem ser aperfeiçoados no Congresso? Como é que você enxerga essa notícia da reforma? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite formulado pelo BTG. Com muita alegria, volto a essa casa, cumprimentar o Favetti e desejar a todos aqui um bom debate. Bem, do ponto de vista estritamente técnico da reforma, eu tenho que parabenizar a equipe, porque é uma reforma abrangente, trata praticamente de todos os benefícios da Previdência Social. Na verdade, esse seria o segundo pilar do que nós denominamos nova Previdência. O primeiro foi aquela medida provisória, que combate fraudes e corrige redação de vários benefícios, enfim, faz umas correções necessárias no sistema. Isso foi feito com matéria infraconstitucional. Foi uma medida provisória recentemente publicada, acho que é 871, se eu não estou enganado o número. E agora fomos brindados com uma PEC que tem uma potência fiscal forte, né? 1,167 trilhões, é um bom dinheiro. Sempre lembrando que isso significa simplesmente o volume que vai se deixar de gastar. Porque os gastos previdenciários vão continuar a subir, inclusive com a proporção do PIB, até pelo menos a década de 30, até início da década de 40, e depois que começa a arrefecer. Então, para aqueles que estão imaginando que vai sobrar dinheiro, não vai. Esse é o primeiro ponto. Mas é importante conter a trajetória de crescimento dos gastos que está verdadeiramente asfixiando o país. Sob a ótica da proposta propriamente dito, ela incorpora, em primeiro lugar, muito do que foi a conhecida proposta Arminio Tafnel, que
É uma boa proposta, obviamente longe de ser perfeita, enfim, eles incorporaram algumas coisas e, sobretudo, fizeram alguns princípios que nortearam a elaboração daquela proposta. Não é à toa que, estando o Leonardo Rolim como secretário de Previdência, e tendo ele participado ativamente da elaboração dessa proposta que eu mencionei, ele levasse para lá os princípios que ele acredita, que são aqueles que são caros à questão previdenciária. E, basicamente, são alguns princípios que eu vou elencar aqui. A primeira coisa, uma proposta de reforma tem que combater privilégios. Então, nesse quesito, usando o esquema de TICAR, né? Ticado. Combate privilégios? Sim. Então, isso é importante, de forma frontal. Segundo lugar, ele atua no sentido de desconstitucionalizar e, portanto, facilitar correções no futuro do sistema previdenciário? Sim, ele faz isso. Ele atende o princípio do federalismo no sentido de dotar os entes subnacionais de instrumentos para eles próprios combaterem os graves problemas previdenciários que nós assistimos hoje, não em uma, não em duas, mas em várias unidades da federação que estão numa situação calamitosa, com atraso de salários, atraso de pagamentos de benefícios, enfim, o restos a pagar disparando, enfim, a falência do Estado. Então, atende também esse requisito, porque dá os instrumentos para os entes subnacionais tratarem da questão. Então, mais um tique. Ele corrige disfunções gritantes do sistema, eu vou citar apenas 2 ou 3, como, por exemplo, permitir que pessoas tenham 5, 6 benefícios acumulados, em alguns casos chegando a 80, 100 mil reais de benefício. Sim, corrige, ele impede essa acumulação vergonhosa de benefício que alguns setores, segmentos, sobretudo os de mais altas rendas, têm no país. Então, ele atende esse benefício. Ele atende o requisito também, um outro benefício que a gente tem, é a acumulação, a correção da pensão. No Brasil, é o único país do mundo que a pensão é paga integralmente a sobrevivente que tenha ou não tenha filhos menores. Isso não existe. Eu costumo dizer para todos que, muito mais antigo que a aposentadoria, que isso é um fenômeno recente da humanidade, o benefício de pensão é um benefício milenar. Você encontra isso em Roma, você encontra isso na Idade Média, vilas que concediam pensões às viúvas dos servos que morriam em combate pelo seu senhor, no sentido de proteger a viúva e a prole. E no Brasil, trata-se igualmente, ou seja, concede-se o mesmo valor de benefício para uma viúva que tem ou não tem crianças na família. Então, são exemplos que eu dou das incorreções do nosso sistema. Então, a proposta atende também esse requisito. Então, eu tico aqui. Por fim, em penúltimo lugar, a reforma reduz aquilo que os economistas chamam de TIR, taxa interna de retorno. Eu não trouxe aqui, mas eu mostro, por exemplo, que para vários profissionais ao longo da vida, a Previdência dá uma taxa de retorno superior a qualquer melhor aplicação financeira. Eu fiz as contas detalhadamente, por exemplo, para cada real que um servidor público deposita no sistema previdenciário, ele recebe, em termos reais, algo como 50 vezes mais. Então, não tem aplicação que dê isso num curto espaço de tempo, como é o nosso sistema no Brasil. Então, ao reduzir a taxa interna de retorno, obviamente, abre espaço para a gente ter uma discussão saudável sobre criar uma camada de capitalização e incentivar com isso a formação de poupança de indivíduos e famílias. Quanto à última parte da sua pergunta, eu não vou me alongar, porque eu acho que tem mais condições de responder do que eu. Eu entendo que há pontos de resistência que estão concentrados em 2 extremos da pirâmide. O extremo inferior, que são os benefícios
BPC e aposentadoria rural, que trata basicamente de benefícios de valores muito baixos e muito, digamos assim, tem uma boa focalização em indivíduos pobres. E ali vai ter muita conversa, coitado, o cara só 70, enfim. Não vamos discutir aqui se está certo, se está errado, enfim. Depois a gente pode, ao longo do debate, emitir algumas opiniões. E no extremo superior da pirâmide, que são os mais bem aquinhoados do nosso sistema previdenciário, que estão concentrados certamente o judiciário, o legislativo e uma parte da elite do executivo brasileiro. E aí, eu confesso que eu saberia lidar melhor com o primeiro problema do que com o segundo problema, até porque o poder de fogo desse extremo superior da pirâmide é muito, mas muito maior do que o poder de fogo desses segmentos que estão na base da pirâmide remuneratória do Brasil. Perfeito. Aproveitando esse gancho das resistências, Rafael, como é que você está avaliando o clima político em torno da reforma nesse momento? A gente imaginava que, antes que ela chegasse ao Congresso, e talvez nossa pesquisa tenha capturado bem isso, né, a gente percebe que a reforma tem um apoio bastante alto, né, deixou de ser um tabu político, né, como já foi no passado. Antes era proibido falar disso. Certamente não é mais o caso hoje, talvez tenha sido um dos maiores legados do governo anterior, né, o debate bastante aberto, a comunicação. Mas a gente tem poucos dias de divulgação da proposta e, nos últimos 2 dias nos jornais, alguns temas começaram já a ser, assim, ticados, né, para usar a expressão, como se fossem de resistência bastante grande. Como é que você está enxergando a evolução daqui para frente? E, em particular, hoje também aqui no evento, onde teve gente, assim, atores políticos jovens, nem tão jovens assim, citando dificuldade de comunicação, de articulação do governo, que se enxerga de próximos passos que podem facilitar ou não, vamos dizer assim, em termos de prazo, a aprovação da reforma. Bom, começar com essa última questão. No ano passado, nesse mesmo evento, na qual o Mies Jobim estava aqui entrevistando o Bolívar Lamonier, o Bolívar profetizou a questão das corporações. Ele disse assim, olha, gente, partidos são importantes, legal, bancadas são importantes, legal, mas o que vai movimentar esse debate são as corporações. Ele profetizou isso aqui no ano passado, neste mesmo evento. Há um detalhe, há um dado da realidade que nos faz ter uma inferência do grau de poderio dessas corporações. Todo e qualquer debate de lobby no mundo parte sempre da primeira situação, que é a cancela, que é o acesso. É você entrar no parlamento. Qualquer debate sobre legislação de lobby no mundo passa por aí, começa por aí, na verdade. Para vocês terem uma ideia, no dia de hoje, no Senado da República, não há credenciamento de entidade privada, sindical, nenhuma dessas, apenas associações de servidores. Isso é, a Associação dos Servidores do Ministério Público, eles têm crachá para entrar. A Associação dos Delegados de Polícia Federal, dos Juízes Federais, da PM de São Paulo, tem crachá para entrar. A PM de São Paulo tem 2 assessores parlamentares no Congresso Nacional, um na Câmara e no Senado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem um assessor parlamentar. O STJ tem o seu, o Supremo tem o seu, o TST tem o seu. O Ministério Público, em seus vários níveis, tem os seus assessores parlamentares com crachá para entrar e com acesso direto aos parlamentares, sendo que a FEBRABAN não tem. A FEBRABAN tem que chegar lá, pedir para entrar, aquela coisa toda. Logo, esse dado da realidade nos dá a clareza do poderio dessas organizações. E mais, a gente está, pelo escritório, a gente está acompanhando alguns twitters de alguns procuradores da República. Alguns já dizem que incluir o Ministério Público na reforma da Previdência é um ataque claro à Lava Jato e isso fere o combate à corrupção. Quer dizer, o uso da narrativa dessas corporações é extremamente agressivo. Logo, se nós não tivermos uma blindagem comunicativa dos parlamentares, em especial os novos, porque partimos do pressuposto de que os novos parlamentares têm um acesso mais rápido com o seu eleitor via as mídias sociais, como nós vimos aqui hoje de manhã. Se nós tivermos uma blindagem, isso é, uma comunicação
se nós não dermos a esses parlamentares o poderio de responder ao seu eleitor, que dialoga com ele via mídia social, o debate vai, no mínimo, atrasar. No mínimo, atrasar, em virtude do que está por trás são essas corporações. Entretanto, a política é feita via movimento. A democracia é uma logocracia, ela se faz através da fala, ela se faz através da comunicação. Em relação ao movimento, nós já percebemos também que atores chaves desse processo, e uma pausa, a principal fala em um presidencialismo é sempre do presidente da República, ponto. Voltando da pausa, nós notamos que atores chaves desse processo, como o presidente da República ter ido à Câmara dos Deputados, como aqui falou Rodrigo Maia há pouco tempo atrás, o total compromisso do presidente da Câmara em relação à reforma. Esses movimentos, essas posturas levam alguns movimentos, como nós estamos vendo hoje às 18 horas, foi anunciado aqui pela deputada Joyce, que haverá uma discussão entre os líderes dos partidos com o presidente da República, e o foco é justamente o que pode empacar em relação à reforma do Judiciário. Todos sabemos, Cláudio, que a reforma da Previdência, ela sempre foi e sempre será, no mundo inteiro, né, professor? Um debate parlamentar muito forte. Daí que eu destaco do que o professor Paulo Tafner colocou, que para o futuro, a principal situação é desconstitucionalizar o sistema. Eu acho que é por aí também que começa a abrir caminho para a discussão da reforma que virá. E destaco, para terminar esse meu ponto, destaco que colocaria no radar como as coisas mais importantes, número 1, a escolha do relator. O relator será de uma figura extremamente importante, porque, na verdade, é ele que negocia o texto, isso é, não podemos ter um relator somente colecionador de texto, que cola texto, ele precisa negociar esse texto, isso é extremamente importante. Número 2, cuidar com o imponderável, relembrando que na reforma, na PEC 287, o episódio Joesley colocou a reforma, enfim, numa pausa que não acabou, né, num stop total. O imponderável existe, e sobre esse imponderável, eu ainda destaco que, dos ministros mais proeminentes deste governo, talvez o mais proeminente de todos em relação a impacto eleitoral, que é o ministro da Justiça, não tem ainda declarações full em relação à reforma, até porque ele deve sofrer as pressões internas, por óbvio, né? Então, eu colocaria um pouco isso no radar aí, para nós observarmos o quão veloz será a reforma. Porque quando se vem o pedido em relação aos percalços da reforma, nós temos que dividir esse request em dois. Uma coisa é a reforma em si, outra coisa é o timing dela. São perguntas diferentes e têm respostas diferentes, porque elas têm pressupostos diferentes a serem respondidos. Ótimo. Paulo, um dos atores que podem colaborar também para a reforma, considerados no debate político, são os governadores, né? O próprio presidente Maia tem falado sobre isso com frequência. Você concordaria que a reforma, dentre os temas que você começou a elaborar, ela de fato ataca ou ajuda, né, os entes subnacionais a atacarem esse problema, a resolverem a médio prazo esse problema e, portanto, alavanca esse apoio dos governadores, ou ela, assim, ainda precisa de alguma coisa a mais, ou evoluiria algum ponto específico? Não, me parece que, assim, da totalidade do texto, tem vários trechos que dizem respeito especificamente às questões dos entes subnacionais. Se você me perguntasse, você está 100% satisfeito no que diz respeito aos entes subnacionais? Eu diria não. Poderia, na minha perspectiva, ser um pouco mais duro com algumas das chamadas aposentadorias especiais, porque essas têm muito impacto em estados e municípios. Eu quero lembrar aos senhores que os estados, constitucionalmente, têm 3 grandes responsabilidades. A primeira delas é a segurança pública, a segunda é a educação média, e eu vou falar sobre isso, fazer um adendo, e a terceira é saúde. Dessas, se você somar em todas as unidades da federação, o número de funcionários dessas 3 áreas são 90% ou mais do total de servidores.
Desses 3 grupos, 2 têm aposentadorias especiais. 2, os professores e os policiais militares, e não é infrequente nós termos muitas aposentadorias de ambas as categorias profissionais em idades particularmente precoces. Praticamente 40% das professoras mulheres se aposentam menos de 50 anos. Esse é o número. Então, não é à toa que os estados estão indo para o buraco. Há também, espalhado o Brasil afora, uma boa parte dos estados da Federação, São Paulo, por exemplo, 1/3 da educação fundamental ainda é provida pelo governo do estado. No Rio de Janeiro é algo semelhante. Em Minas, porque não conseguiu-se, apesar da Constituição ter sido assinada e promulgada em 1988, portanto, lá se vão 30 anos, não se transferiu ainda, ou não se fez por completo, a municipalização do ensino fundamental. E, nesse caso, ainda é mais grave, porque a presença feminina na força de trabalho da educação é ainda maior do que no ensino médio. Então, você tem situações em que, para cada real gasto com ativo, você tem 5, 10, 15, 20 reais gastos com inativos. Aqui não é incomum você encontrar um governador que diz que para cada coronel da ativa ele tem 15, 20, em alguns casos 40 coronéis aposentados. Então, ambas as categorias, ainda não veio exatamente das polícias militares, mas dos professores, ficou uma idade de 60 anos. É óbvio que tem um impacto, é bom, porque você vai evitar essas aposentadorias extremamente precoces, mas eu gostaria que fossem idades mais elevadas. Isso atende os governadores, primeiro porque represa imediatamente uma série de aposentadorias. Eu chamo a atenção de alguns estados da federação, por exemplo, o Espírito Santo, que foi muito bem administrado pelo ex-governador Paulo Artung, eu espero que o mesmo aconteça com o atual governador. Ele terá sua força de trabalho, eu sei porque eu peguei os dados do Espírito Santo, em 7 anos, mais de 50% da força de trabalho pode se aposentar. Então, você tem uma explosão previdenciária nos estados que vai comprometer a prestação do serviço, e é lá que as pessoas moram. As pessoas não moram na União, as pessoas moram nas cidades, e esses serviços são prestados pelo governo do estado. Então, eu fico preocupado, porque endereçou, em boa medida, deu instrumentos para os governadores enfrentarem esse dilema, mas, digamos assim, eu esperava, torcia para que as idades de aposentadoria de professores, ainda que numa transição, fosse igual a dos demais trabalhadores. Não vejo razão técnica para que professores tenham uma aposentadoria 5 anos antes dos demais trabalhadores. Mas, de toda forma, assim como não vejo diferença hoje técnica para que mulheres e homens não tenham a mesma idade de aposentadoria. Eu fui criticado porque, quando saiu na mídia que o presidente escolheu 65, 62, eu falei, eu acho mesmo, porque eu rodei o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, falei, o presidente simplesmente expressou o que pensa o brasileiro médio. Por onde eu andei, a verdade é que boa parte dos homens entende que as mulheres devem se aposentar antes, e eu diria que 80% das mulheres também têm este mesmo entendimento, que, somado, compõe uma ampla maioria da população brasileira. Seja lá por que razão for, eu costumo dizer nesses debates, quando as pessoas dizem, não, as mulheres ficam cuidando dos filhos. Eu falei, desculpe, neste quesito não há mais plural, só tem singular, porque as mulheres têm menos do que 2 filhos, e precisa de 2 para ter plural. Então, essa é a realidade. Então, a taxa de fecundidade do Brasil é hoje 1,78, menor do que muitos países da Europa Ocidental. Você tem 1/3 das mulheres em idade reprodutiva sem nenhum filho. Não é à toa que a população
está envelhecendo muito rapidamente e já em torno de daqui a 12 anos a população começa a declinar em termos quantitativos. Então, acho ponto que você faz frequente, acho que cabe um gancho na sua colocação, é que o nosso envelhecimento vai ser bastante rápido. Acho que é um ponto a ser feito, né? Mais rápido do que muitos países. Eu acompanho, assim, com bastante, digamos assim, dedicação, dados de muitos países do mundo, desde dados econômicos a dados demográficos, que foi uma matéria com a qual eu, de repente, descobri e me apaixonei. O fato é que eu acompanho 203 países para os quais há disponibilidade de informações. E, comparando esses 200 países, não sem uma dose chata de trabalho, com números, tabelas, planilhas, enfim, eu verifiquei que a transição demográfica relevante, que é quando o país atinge o percentual de idosos de 30%, daí para frente, quer dizer, todos os demógrafos entendem que quando um país tem na sua população 30% ou mais de idosos, esses países estão demograficamente envelhecidos. Pois bem, desses países, o Brasil fará a 9ª mais rápida transição de 10% a 30%. Nós passaremos de 10% de idosos a 30% em apenas 48 anos. Para que vocês tenham uma ideia, a Suécia fez em 158, os países europeus, de maneira geral, em mais de 120 anos, e nos países latino-americanos, a Argentina fará essa transição com mais de 60 anos, o Peru também, a Colômbia com 72 anos, e o Brasil fará com apenas 48 anos, e chama a atenção que esse processo já começou, nós já estamos no meio da segunda década, indo para a parte final da segunda década de acelerado envelhecimento. Ou seja, em 20 anos, um evento como esse, não vou ser só eu e alguns poucos com cabelo branco ou cabelo nenhum, vai ser a maioria. Então, esse é um impacto que tem que levar em consideração, e isso impõe uma dinâmica de gastos que eu vejo vários economistas tratando, a equipe anterior, a equipe econômica anterior, que fez um belíssimo trabalho com a 287, enfim, preocupado com isso. Obviamente, eles têm essas informações, eu não sei se tão em detalhe quanto eu, porque eu sou cri-cri, não é por falta de competência ou dedicação, é porque eu fico martelando dados, eu sou da linha do PB, que tritura dado, entendeu? Então, de toda forma, eles tinham muita consciência disso, tanto é assim que um dos mecanismos propostos originalmente na 287 também será incorporado nesta aqui, que é um aumento automático da idade de aposentadoria à medida que a expectativa de vida for aumentando. Eu sugeri algumas pequenas alterações, tomara que eles incorporem, porque dá mais flexibilidade, mas, de toda forma, esse é o caminho, e nós temos que agir de forma responsável, fugir do que tem sido o nosso padrão de agir como adolescentes que acham que não precisa fazer nada porque o amanhã será melhor. Não será. Como foi dito, não foi por mim, mas eu tomo essa frase como se minha fosse, porque eu acho espetacular, que nós seremos velhos, isso não tenho dúvida. Tinha dúvida se nós seremos pobres. A combinação não é boa. Eu costumo dizer para os meus alunos, por experiência própria, que envelhecer não é bom. Envelhecer pobre deve ser horrível. Agora, se essa for a escolha do nosso país, enfim, viveremos num país com muita dificuldade. Cláudio, você comentou acerca dos estados, a primeira provocação aqui ao professor. Eu vejo com um ponto muito positivo quando hoje, por exemplo, o presidente Rodrigo Maia, a gente já vem, o ministro Onix também já falou, e etc., que vão tentar incluir os governadores no debate da pressão. Por quê? Há muito tempo os governadores não participam da pressão no Congresso, eu acho, né, ministro Jobim? Isso é uma coisa de 80, 90, a gente não viu essa pressão via governadores. Os governadores estavam basicamente quebrados, e o que acontecia é que os deputados vinham diretamente para o governo federal. Então, em primeiro momento, quando você pensa nisso, mas os governadores estão quebrados, década de 80, não vai dar certo. Acho ao contrário. Essa ainda narrativa de boa parte do governo federal, de dizer que não aceita a alocação de pedidos
da base ou das negociações com o Congresso, que uma vez já se chamou toma lá da cá, outra vez, mas enfim, é a política, não tem outro nome, é a política da alocação dos pedidos e das benécias para se fazer política. Isso pode ser feito via governadores. A política tenta achar os seus meios. Logo, é possível que os governadores façam essa política de alocação, em especial pensando nas eleições de 2020. Portanto, eu vejo com muito bons olhos essa mudança paradigmática, e é uma mudança paradigmática mesmo, da tentativa de trazer os governadores para tentar fazer com que essa PEC ande o mais rápido dentro da possibilidade. Deixa eu aproveitar de perguntar mais um tema que talvez seja mais do seu rol. Uma das boas surpresas acho que o Paulo concorda com isso, uma das boas surpresas da reforma foi a novidade da progressividade das alíquotas. Todavia, há questões a respeito de quão altas elas podem ser, enfim, há uma questão de potencial judicialização do tema. Você acha que esse tema, que deve ser judicializado, ele consegue ser superado no Supremo, ou é um tema para o qual a gente vai ter dificuldade também com a reforma? Não, eu vou separar a resposta em duas partes. Tecnicamente, ela é perfeita. Ela é perfeita, e mais que isso, se eu incorporar elementos de bem-estar social, ela é ainda mais perfeita. Há uma hipótese subjacente no discurso de algumas pessoas de que o déficit gerado pelo trabalhador ele é insensível a variações de rendimento da pessoa, de salário da pessoa. Pois não é. Ele não apenas é progressivo, como ele é não linear. Isso é o que eu quero dizer, é que servidores que ganham salários muito altos e servidores que tiveram uma vida laboral que foram, como normalmente é com qualquer um, de anos iniciais no setor privado, depois um concurso para um cargo mais baixo, depois para outro, enfim, até chegar a um topo da carreira, sobretudo no judiciário e no legislativo, são pessoas que começaram a vida e a contribuição com 2, 3 mil e acabam a vida ganhando 38, 39 mil. Pois bem, o déficit gerado por essa pessoa, ele não é proporcional ou igualmente proporcional ao déficit do que ganha uma pessoa que ganha 4, 5 mil reais. Eu fiz uma conta, até porque uma das coisas que eu canso de ouvir, e por pessoas tecnicamente boas, competentes, argumentando que os servidores públicos têm direito a ganhar o que ganham porque eles contribuem mais. É verdade, mas não é toda a verdade. E a parte da verdade que não é dita é muito superior à parte da verdade que é dita. Como todos nós sabemos, o nosso sistema de contribuição, ele é feito por duas partes. Uma parte é o trabalhador e a outra parte é o seu empregador. Então, vejamos só no setor privado. Um trabalhador com salário de 5 mil reais, ele contribui com uma alíquota de 11 até o teto de 5.840 reais a preços de hoje, que é o teto do INSS. Só que o seu empregador contribui 20% sobre a folha. Então, se ele ganhar 5 mil, desconto a contribuição do empregador vai ser R$1.000. Se ele ganhar 10 mil, o empregador vai contribuir com 20% sobre os 10 mil. E se ele ganhar 30 mil, também será 20% sobre 30 mil. Então, a maior parcela da contribuição do nosso sistema previdenciário não é diretamente feita pelo trabalhador, mas sim pelo seu empregador. Aí uma discussão complicada de economistas, a elasticidade, caso isso fosse transferido, fosse um recolhimento direto pelo trabalhador, se essa renda seria apropriada integralmente ou não pelo trabalhador. A teoria nos informa que, para os trabalhadores mais bem qualificados, eles teriam maior apropriação dessa renda. Vamos admitir que seja médio para todo mundo, enfim, só para simplificar a conta. Eu fiz isso. Está na minha apresentação, que lamentavelmente eu não trouxe para cá, está no meu pendrive. Mas, enfim, é um slide só em que eu pego vários casos, e um dos casos é esse. Uma pessoa ganhando, em média, 20 mil reais, o que acontece? E o resultado líquido, senhores, é que, enquanto um trabalhador da iniciativa privada, para salários altos, ele chega somente para o benefício de aposentadoria,
lembrando que 70% das aposentadorias masculinas geram um benefício de pensão, então eu não fiz a conta da despesa com pensão, mas só no benefício de aposentadoria, um cidadão da iniciativa privada, só considerando as expectativas de vida desse indivíduo com aposentadoria aos 65 anos, ele gera superávit no sistema. Ele recebe menos do que ele pôs no sistema, considerando a sua parte do empregador. Pois bem, e o que acontece com o mesmo indivíduo no setor público? Esse mesmo indivíduo recebe uma transferência líquida de 3 milhões de reais. Eu pergunto para vocês, quem aqui não gostaria de ganhar uma bocadinha de 3 milhões de reais? Então, veja só, o que significa dizer que o mesmo não acontece com o servidor público que ganha 5 mil reais. Ele recebe transferência líquida, porém, no montante que é muito pequenininho, que são os desajustes das regras do sistema. Mas ele não tem ganhos extraordinários pelo sistema previdenciário. E só para complementar, e aí vale muito para nós que sabemos a conexão entre sistema previdenciário e tributário, como isso é financiado com recursos tributários, e o nosso sistema tributário ele é, por natureza, regressivo, ele tributa proporcionalmente mais os pobres do que os ricos, significa dizer que a combinação do sistema tributário e a sua operacionalização no sistema previdenciário cria um mecanismo maravilhoso de transferência de pobres para ricos. Ora, e quem é de direita como eu, somos acusados de ser contra os pobres. E a esquerda atrasada desse país defende a preservação deste privilégio absurdo que é um atentado contra a população pobre e necessitada desse país. Nós vimos na década de 90, logo depois da Constituição, que os países da América Latina e do leste europeu, que eram recém-redemocratização, tiveram alto índice de judicialização, em especial nas questões econômicas. Isso foi uma tônica, tanto na América Latina quanto no leste europeu. E no Brasil, a necessidade de financiamento do setor público foi tão forte na judicialização que chegou a criar uma nova espécie de controle do tipo concentrado chamada ADC. A Ação Declaratória de Constitucionalidade foi criada para declarar a COFINS constitucional. Foi a ADC número 1 em virtude da emenda constitucional número 3, que foi de 93. Isso significa que a judicialização estava muito alta. E o que era a judicialização àquela época? Era porque, dentro do nosso sistema de judicial review, que permanece, qualquer juiz pode emperrar, pode ser um ator marginal, não no sentido de bandido, evidentemente, mas no sentido de margem, ele pode ser um ator marginal e emperrar uma mudança de economia, que seja previdenciária, seja fiscal, seja tributária. Isso é um risco, evidentemente. Qual é a solução que nós adotamos na década de 90? A solução que nós adotamos na década de 90 é fazer com que esse debate chegue o mais rápido possível na Suprema Corte. E quando a gente pega a previdência no Supremo Tribunal Federal, todos os modelos que a gente roda são de que o Supremo, não entende que previdência social é direito individual. Portanto, ele não está proibido de ser mutável via a Constituição. Ele é um direito social, logo, há uma possibilidade ampla via a PEC da sua modificação, a não ser por 2 pontos específicos que nós não estamos aqui a discutir sobre eles. Logo, a previdência é sim uma área ultrajudicializável, o modelo é esse. 2, o Supremo Tribunal Federal vem conferindo legitimidade às mudanças. 3, a questão mais agressiva que a gente viu até agora, porque o Supremo, às vezes, você pode me levantar 1 ou 2 precedentes em relação à forma das discussões. Você pode, mas tem um mandado de segurança aqui que um parlamentar entrou porque não foi respeitado o rito de 30 sessões. Ok, mas isso só atrasa, não é o conteúdo. Em relação ao conteúdo, a questão mais forte que a gente já teve no judiciário foi, após o mensalão, você teve um número de dezenas de juízes federais que lhe declararam inconstitucional a PEC de então, porque ela foi feita via corrupção. E o que o Supremo disse? O Supremo disse uma coisa, outra coisa, outra coisa. A PEC é válida e está valendo aqui o modelo da nova Previdência. Logo, o que nós temos é que, no modelo atual, que é o que está vigente, a probabilidade de judicialização é muito alta. Entretanto,
O Supremo tende fortemente a legitimar as PECs que vêm de Previdência, mesmo que, 3, os juízes federais tentem o tempo todo barrar essa situação. Por fim, então, se eu fosse advisor do governo, eu pediria aos 2 palestrantes da manhã, os 2 deputados, ao Kim e ao outro, para que parassem de bater no Supremo, porque o Supremo é que vai ser a salvação da PEC, ao contrário dos juízes federais, entendeu? Eu tentaria dar uma ordem ao contrário, falar assim, olha, vamos proteger o Supremo é quem vai legitimar a PEC. O grande problema aí está nos juízes federais, até porque eles não participam do debate e as corporações sabem aonde entrar. As corporações vão entrar com uma ação lá na Justiça de Marabá e etc. O cara vai dar uma liminar dizendo, para tudo, não está valendo, etc. É óbvio que a Ju vai recorrer, vai entrar com uma ação declaratória e por aí vai. A esse respeito, só complementar a posição do Supremo acerca do tema. Todo o roteiro, já vários estados cobram alíquotas superiores a 11%. O Rio Grande do Sul, o estado do nosso ex-ministro Supremo e presidente Supremo, já cobra uma alíquota superior. O Rio de Janeiro, Goiás cobra inclusive 14,25%, enfim. Todos eles tiveram o mesmo rito, um rito sumário, que entra a Associação dos Procuradores do Estado, entra com uma ação declarando inconstitucional, pedindo a inconstitucionalidade daquilo. No dia seguinte, um juiz concede uma liminar para suspender a cobrança, né, o desconto. Isso chegou no Supremo. Tinham várias ações, todos os estados que aumentaram a sua alíquota de contribuição previdenciária sofreram o mesmo rito, foi exatamente igual. É um copia e cola, inclusive, da primeira, né? E chegou no Supremo o ex-ministro Joaquim Barbosa, ele que pegou todas e ele suspendeu as liminares, aliás, com um texto muito interessante, muito bonito, enfim, mas o texto ainda não foi julgado de forma definitiva. Então, os estados estão cobrando, mas a posição do Supremo, ainda que liminarmente, foi no sentido de que é possível, sim, fazer isso, porque há 2 princípios constitucionais. Há o princípio de que você não pode ter cobranças confiscatórias, mas, por outro lado, há um princípio lá estabelecido de que a Previdência deve ser atuarialmente equilibrada. Está lá definido. Então, é uma briga dos hermeneutas, é uma discussão interessante do que vai prevalecer. Eu, como economista, costumo dizer que não há direito sem base material. Todo o resto é conversa mole. Onde não há base material, não há direito. Direito é letra morta. Há 2 coisas que não respeitam mesmo a Constituição. A demografia. Ela passa por cima da Constituição, da forma que for, e derruba tudo que está escrito lá. E a segunda é a base econômica, ou material. Se nós não tivermos riqueza para transformar direitos escritos em direitos materializados, não existe, efetivamente, aquele direito. Lamentavelmente, alguns querem fazer o teste como a Grécia, ou Portugal, ou a Irlanda fizeram, e parece que o resultado não foi favorável àqueles que apostaram na tese contrária. Certamente não. Paulo, tem um grupo de perguntas aqui mais específicos sobre a reforma, e dado o adiantado da hora, eu queria fazer para você, ainda nesse painel. Elas, em geral, abordam o seguinte tema, assim, qual que é a espinha dorsal da reforma, o que você não poderia ver fora da reforma, ou, em termos de cenários pós-aprovação, o que você classificaria como vitorioso, como desastroso e como mais provável? Bom, sob a ótica, digamos assim, fiscal, e também sob o ponto de vista de justiça e correção das regras à demografia, há 2 pontos que são muito relevantes, que dão potência fiscal à proposta. A primeira é a idade mínima. Ao estabelecer a idade mínima, você estabelece uma potência fiscal dada. A segunda é a transição. A transição rápida, curiosamente, 12 anos, é o mesmo período que nós propusemos há pouco tempo atrás. É uma transição que dá tempo para os agentes se ajustarem, mas, ao mesmo tempo, gera ganho fiscal importante. Se nós tirarmos
a idade mínima, enfim, grupos conseguirem retirar essas idades mínimas, assim, é uma derrota desastrosa, não para o presidente, não para o governo, mas para o país. É desastroso. E se desidratarem muito a transição, esticando para 20 e poucos anos, também tira muita potência fiscal da proposta. Há outros aspectos, e aí estão mais ligados às administrações públicas, é que toda a parte dirigida aos servidores públicos, se saírem fora, estejam certo que a fila de estados que vai passar a atrasar salários vai engrossar de forma bastante acelerada e de forma definitiva. Eu fiz a conta, já tem 7 estados atrasando o salário. Este ano deve entrar mais 3 ou 4. Então, veja só, das 27 unidades federativas, nós vamos ter 11 com atraso de pagamentos de servidores inativos, pensionistas e fornecedores. Então, o meu cenário é o seguinte, esses 3 pontos são cruciais para a reforma. O resto, o BPC se ajusta aqui, negocia ali, tudo bem. Do ponto de vista do resultado, eu acho que se a gente conseguir, depois de negociado, aprovado, bater o martelo, a gente conseguir um tri, é uma posição vitoriosa. Uma posição realista é aquilo que eu chamaria um intervalo de entre 700 e 1 trilhão de reais. É uma posição realista, acho que vai ter negociação, vão desidratar, enfim, e é um realista positivo. Há um realista menos positivo, que seria alguma coisa entre 600 e 700, 700 e pouco, que é um realista, assim, pobre. E abaixo disso, do meu ponto de vista, é claro que é melhor do que o status quo, mas nós vamos voltar a debater esse tema muito rapidamente. E eu peço que isso não ocorra encarecidamente aos congressistas. Eu não aguento mais isso. Eu estou uma vida inteira chamando a atenção que nós temos que resolver esse problema de forma definitiva. Então, se isso ocorrer, eu acho que eu vou ter que escrever mais um livro para ver se convenço mais gente de que é necessário fazer uma mudança mais profunda no sistema. Perfeito. Favete, uma última pergunta, dado o nosso tempo. Tem um conjunto de perguntas mais preocupado com a comunicação e você está enxergando sinais aí recentes do governo que podem melhorar essa comunicação, e um outro tem a ver com o timing da reforma. Se você, assim, hoje, olhando para a tramitação, os procedimentos tradicionais, se você colocaria na Câmara primeiro turno no primeiro semestre ou resvalando para o segundo semestre? Olha, sem futurologia, o principal dado que nós vamos ter para saber o timing é o relator. Esse é o principal radar que eu acho que todos aqui que estão analisando o sistema têm que ter. Com o relator, começa a ter a primeira variável da equação para nós sabermos aí o real timing. Se vier um relator relativamente mais fraco, esquece até... Relatoria da Comissão Especial, só para ficar... Relatoria da Comissão Especial, porque é o conteúdo. Né, basicamente o conteúdo. Isso, a CCJ é outra situação. Agora, em relação ainda ao timing, eu acho que os principais atores pararam de oferecer para vocês datas, porque oferecer data é ruim, porque quando não passa naquela data parece que é uma derrota. Né? E o homem político, o homem do mercado político, ele acaba colocando aquilo num pretexto também para votar contra e para votar outras coisas. Veja, a quantidade de parlamentares que foram eleitos agora, que foram eleitos por pautas que não a Previdência, é enorme. Eles querem votar essas pautas. Logo, qualquer situação que coloque a reforma da Previdência para depois é preferível a ele. Ok? Então, a participação de um presidente qual o Rodrigo Maia, e se a comunicação do governo for realmente eficaz, traz para esse homem político, para esse parlamentar, uma situação de tentar votar a reforma da Previdência. Aí inverte o mais rápido possível para ele conseguir votar os temas dele. Né? Em relação à comunicação, só para terminar, nós, há 2 anos a gente conversa sobre isso, Cláudia, e a gente já avisava que se fôssemos advisors do governo Temer,
pediríamos para ele melhorar a comunicação para o eleitor. O que o parlamentar me diz? O parlamentar diz assim: Favete, eu não posso tentar explicar para o meu eleitor da reforma. Isso tem que alguém explicar para o meu eleitor, e quando eu votar a reforma, não ter custo transacional para as minhas eleições. Esse é o ponto. Eu não posso gastar tempo para tentar explicar para o meu eleitor. O governo Temer entendeu isso um pouco atrasado, também teve a questão, evidentemente, Joesley, mas me parece que o atual governo está entendendo isso de maneira rápida. Agora é ver aí como isso será executado, porque, evidentemente, sem nenhuma brincadeira com a atual situação governamental, o que o general pensa não é o que o soldado faz. A execução também da comunicação será extremamente importante, além da estratégia de comunicação. Então, eu estou relativamente esperançoso que isso seja entendido o mais rápido possível e a execução dessa comunicação seja também eficaz, porque nisso o governo é relativamente bom. Ótimo. Paulo, se você precisar escrever um novo livro, eu garanto que eu, e acho que todos nós aqui, estamos na fila para comprar um novo livro. Mas eu, de fato, espero que a gente encerre esse assunto esse ano e não tenhamos essa discussão na próxima CEO Conference. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos.